O podcast do Sozinha Não, com Gabriela Teló. Oi, tá começando mais um episódio do Sozinha Não. Eu sou a Gabriela Teló, pesquisadora de comportamento e criadora do projeto. Por aqui eu bato papo com convidadas incríveis, que eu queria ser amiga, e que trazem diferentes pontos de vista sobre as pautas contemporâneas que mexem tanto com a gente. Assim, quem sabe a gente se sinta cada vez menos sozinhas e mais parte. Quem for nova por aqui, quiser dar uma olhadinha nos episódios anteriores, a gente tem conversas muito legais. Tem vários jeitos de apoiar o nosso podcast. Um deles é compartilhando o episódio, seguindo as convidadas. Então, já deixo esse convite para quem está nos ouvindo. Hoje eu tenho aqui comigo, então, Bruna Decilos, que é mestra pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito de Família e Sucessões e em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito. Está conselheira de prerrogativas da OAB São Paulo, promotora legal popular, membro da Rede Feminista de Juristas e pesquisadora em Direitos Humanos na Universidade de Sevilha, Espanha. Isabela Feitosa, nossa outra convidada, é advogada há 8 anos, formada pela Faculdade de Direito de Franca, a FDF. É especialista em Direito Civil e Processo Civil pela EBJUR, em Direito das Famílias e das Sucessões pela Escola Paulista de Direito e em Direitos Humanos e Responsabilidade Social pela PUC Rio Grande do Sul. É também cofundadora do Instituto Foro Delas e membro da Rede Feminista de Juristas. Oi, meninas, tudo bem? Olá, Gabi. Oi, Gabi, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que estou feliz de ter vocês aqui. E para a gente entrar um pouco no clima do episódio, vou ler a nossa introdução então. Quando a gente pensa em casamento, existem inúmeros formatos possíveis na prática, mas no campo legal, costumamos pensar que só há 3 tipos: casamento com comunhão total, parcial e separação de bens. Falar sobre o futuro financeiro do casal perto do casamento pode parecer pouco romântico. Porém, ouvimos frequentemente histórias de mulheres que não tiveram essa conversa antes de se casar e acabaram abrindo mão da sua vida pelo relacionamento e família. E quando decidiram se separar, se viram presas em um cenário de insegurança financeira. Para pensar em outros formatos de contrato e como podemos ter essas conversas nas relações, eu convidei a Bruna e a Isa, sócias da SSA Advogadas, para o episódio desse mês. Queria começar ouvindo de vocês, então, quais são hoje os formatos mais comuns de contrato de casamento, para além da comunhão total, parcial e separação de bens. O que os casais andam buscando incluir nos combinados. Oi, Gabi. Então, mais uma vez, muito obrigada aí pelo convite. É um prazer estar participando aqui. E como você falou, né, além dos regimes tradicionais, né, da comunhão total, parcial e da separação de bens, existem outros formatos que os casais podem considerar. Então, eu vou só passar rapidinho por a diferença, né, de cada um dos regimes para o pessoal entender também. Tem o regime da comunhão parcial, que é o regime, vamos dizer assim, padrão no Brasil. Então, se o casal não escolhe nenhum outro regime, esse é o que está valendo. E nesse regime são divididos os bens adquiridos apenas após o casamento, né? Tem o regime da comunhão total ou comunhão universal de bens, e aí nesse regime todos os bens adquiridos antes e durante o casamento são compartilhados igualmente. E é uma opção, então, assim, mais abrangente, pode ser vantajosa para alguns tipos de casais, né? Tem um que não é muito conhecido, não é posto em prática no Brasil, eu acredito que vai até sair mesmo da nossa legislação futuramente, que é o regime da participação final nos aquestos. E ele é um regime meio diferentão, assim, mas basicamente cada cônjuge mantém seu patrimônio individual, mas ao final do casamento, né, caso haja um divórcio, os ganhos obtidos durante a união são divididos de forma assim proporcional. Então, enfim, ele não faz muito parte assim da realidade brasileira. As pessoas não costumam optar muito por esse regime. Ele é um intermediário entre a comunhão parcial e a separação total de bens.
Tem um regime específico da separação obrigatória, né, que é obrigatório você casar em separação de bens quando um dos cônjuges é maior do que de 70 anos. Então, a lei determina essa separação obrigatória e, nesse caso, não é possível escolher outro regime. E tem qualquer um dos regimes, né, tirando a comunhão parcial de bens, então, comunhão universal, participação final, separação de bens, eles são... É obrigatório você ter um pacto antinupcial, né, que seria esse contrato aí entre os casais, né? E o casal, então, ele pode criar um pacto antinupcial personalizado, estabelecendo regras específicas, assim, tanto para a administração dos bens quanto para outras questões também, né? E isso permite uma maior flexibilidade, adaptação às necessidades individuais. Então, nesses pactos, né, além das cláusulas patrimoniais, então, você já pode decidir, por exemplo, quem fica com tal bem em caso de divórcio, já deixar tudo especificado para não ter, né, nenhuma briga, desentendimento quando for separar, então isso facilita bastante. Mas também você pode incluir cláusulas não patrimoniais, né? Então, que abordam alguns aspectos mais emocionais, afetivos e de convivência mesmo, né? Então, você pode especificar ali, por exemplo, uma relação aberta, você pode... Tem gente que coloca, né, cláusula de multa em caso de traição, aí também tem a possibilidade, né, de você fazer um acordo já envolvendo filhos ou futuros filhos, né, religião, estilo de vida, enfim, desde que esses acordos, né, não firam a legislação brasileira, a Constituição, etc., essas cláusulas têm validade, têm eficácia. Por isso que é importante sempre, né, consultar uma advogada especializada para entender, né, o que pode ser colocado ou não nesses tipos de acordo. Entendi. Primeiro que eu não sabia que as pessoas colocavam multa para traição. Adorei a ideia, Tem. né? Acho estranha a prática. Mas o que eu fiquei pensando, o que tu falou, por exemplo, eu posso me casar com uma separação total de bens, mas depois querer que um imóvel ou um bem específico entre numa divisão? Pode sim. Às vezes, sei lá, eu já tenho uma casa que é só minha, mas enfim, vou casar em separação total de bens, então isso já seria meu patrimônio, só está no meu nome, mas por algum motivo eu entro em acordo ali com o meu cônjuge e posso colocar, ó, se a gente separar, sei lá, todos os bens que a gente adquirir em nome, né, de cada um, fica com cada um, mas esse imóvel aqui a gente decidiu que vai ser 50-50%. E isso é livre, pode ser feito. Entendi. Eu sei que quando eu estava fazendo esse textinho da nossa introdução, eu lembrei daquele vídeo do Porta dos Fundos, não sei se vocês já viram, que mostra aquela lista quilométrica de combinações que as pessoas estavam fazendo para abrir relacionamento. Eu sei que essa pauta é polêmica, a gente não É vai entrar em polêmica. detalhe nela hoje, a gente pode ir até onde vocês quiserem, mas por isso também que eu Uhum. queria saber desses outros combinados que as pessoas vêm fazendo, até se vocês perceberam que foi ficando um pouco mais diferente, ou se andam entrando coisas muito frequentes e que antes não entravam tanto. Eu acho que à medida que as pessoas vão tomando conhecimento dessa possibilidade, né, e que flexibiliza mesmo, né, as regras ali, então, assim, tem ideia para tudo. É o que eu falei, muita coisa, às vezes as pessoas têm ideia, mas legalmente não é possível, então, né, você tem que adaptar aí. Mas, e uma cláusula, assim, que eu achei diferente, assim, que a gente, né, já pegou de um caso lá do escritório, que a mulher queria colocar multa para quando o cônjuge saísse bêbado, dirigir bêbado. Então, ele não poderia dirigir alcoolizado, senão ele teria que pagar uma multa para ela. Então, tem de tudo, assim, né? Às vezes as pessoas até ultrapassam um pouco, porque tem coisas que poderiam ser resolvidas com um simples diálogo, e não necessariamente está pactuado, né? Assim, a pessoa só cumprir porque está no contrato e não
né, por causa de um diálogo ali, um combinado mesmo mais informal, mas existe. Eu acho que isso até comprova o quanto é difícil conversar dentro das relações, né? Que às vezes é mais fácil tu conversar na presença de um intermediador ou de um advogado do que sozinho em casa, parece. Sim. Sim. Nesse tipo de caso, quando as pessoas vêm com combinados que a gente acha que extrapola o jurídico, eu sempre ressalto que tem coisas que vão ter que ser conversadas. Nem tudo você vai conseguir colocar num pacto, e pior ainda, nem tudo vai ter efetividade, né? Porque o direito ele só abarca o que é grande, o que é realmente muito fácil de encontrar. Imagina, conseguir executar a multa quando o companheiro dela saía bêbado. Primeiro, é ilegal dirigir bêbado, ninguém deve fazer isso, põe as pessoas em risco. Mas em segundo, não tem como controlar juridicamente. Então, seria uma cláusula que você vai gastar seu tempo à toa, vai contratar um advogado à toa e vai ser ineficaz. Tem que pensar muito no que o direito consegue abarcar e proteger. Entendi, faz sentido. Conectando com esse ponto da dificuldade de conversar, eu entendo que falar sobre dinheiro nas relações, especialmente as heterossexuais, pode ser Uhum. complicado por essa dinâmica de poder que a gente já vê na sociedade, né? E não querendo gerar desconforto, parece que a gente está querendo demais ou tentando controlar o relacionamento quando a gente puxa esses assuntos, quase como se fosse antecipar questões do futuro que ninguém sabe como que vai ser. Por outro lado, eu também entendo que falar sobre dinheiro dentro da relação é um jeito de cuidar dela, de não deixar ninguém se sentindo desinformado ou sem saber o que o outro pensa sobre dinheiro. Mesmo compreendendo e fazendo isso tudo, eu vejo muitas mulheres prejudicadas em relações onde elas se dedicam muito pelo casal e família e acabam sempre que saem das relações com maiores perdas financeiras. Por que vocês percebem que isso acontece tanto? Olha, então, essa situação, né, das mulheres saírem, né, das relações com maior perda financeira, né, ela pode ocorrer por diversos motivos, assim, mas principalmente, bom, primeiramente pela desigualdade de gênero mesmo, né, e, igual você pontuou aí, as relações heterossexuais, né, então, a gente ainda vive em uma sociedade onde as mulheres enfrentam desigualdades salariais, têm menos oportunidades de ascensão profissional, e isso impacta diretamente na independência financeira, né, após o término de uma relação. Tem também o fator da dedicação, né, desproporcional, né, à família, aos cuidados, né, dos filhos. Então, muitas mulheres dedicam-se intensamente, né, à família, ao relacionamento mesmo. Aí, quando tem filhos, então piora. Elas abrem mão de carreiras, oportunidades profissionais, né? Às vezes conseguem uma promoção para uma outra cidade, mas, enfim, por conta dos filhos e tal, acaba não aceitando. E daí, quando a relação acaba, essa dedicação ela não é compensada financeiramente, né? E um terceiro motivo, assim, que me vem também é justamente a falta de planejamento. Então, a ausência de pactos antinupciais ou acordos, né, claros sobre a divisão de bens, prever, e isso eu acho muito importante, assim, constar num pacto, sabe? Prever, bom, em casos de gravidez, como que fica a nossa relação, né? A mulher vai ficar afastada do mercado X tempo, nesse período, o cônjuge é que vai, enfim, suprir, né, patrimonialmente aí a família. Então, são coisas que, se você planejar, você, em um eventual divórcio, você sai com um prejuízo menor, vamos dizer assim, né? Então, é fundamental, né, que os casais conversem abertamente sobre dinheiro, planejem o futuro, considerem, né, a proteção patrimonial aí por meio dos pactos antinupciais. E aí, com isso, né, você acaba evitando aí desequilíbrios financeiros no término de uma relação. Mas é isso, cada caso é único e a orientação jurídica específica ela é essencial, assim, para você tomar decisões adequadas às circunstâncias aí individuais, né, de acordo com cada relação. Mas esse diálogo aí sobre dinheiro, sobre a parte financeira, que ainda é um tabu, né? Porque às vezes, se você questiona alguma coisa
principalmente a mulher, né? Ou está sendo interesseira, ou está querendo saber demais, ou então, ai, nossa, mas já vai casar pensando em se separar. E não é bem por aí. Você garante uma separação muito mais tranquila para os dois lados. E muito mais até mais vantajosa economicamente, porque já está tudo ali decidido, você só tem que homologar ali um acordo, um divórcio, e não fica naquele litígio, né, que além do desgaste emocional, também tem um desgaste financeiro muito maior. Então, o pacto, ele é excelente, as pessoas precisam ter mais essa consciência e deixar o tabu de lado e conversar sobre isso, porque, afinal de contas, é o companheiro, a companheira que você escolheu, né? Então, qualquer tipo de assunto teria que ser, né, mais tranquilo aí entre os casais. Uhum. Complementar um pouco do que a Isa trouxe, até Ai, por aqui não favor. tem nada a ver. Eu peguei um livro que estava do meu lado aqui, que eu lembrei muito desse livro, que é o Esse é muito legal. Histórias para Quem Dormir. Eu conheci as autoras maravilhosas, a Nicole Young e a Alessandra Rodrigues. Elas dissertaram um pouco sobre os contos da Disney. E me fez muito bem, assim, porque eu sou millennial, não sei se todo mundo que escuta a gente é mais ou menos dessa época. E a gente cresce muito num lugar de romantização das relações, né? E essa romantização parece que ela não tem borda, né? Ela vai, atinge as relações, até as relações homossexuais, ela vai infinito. E daí, nesse lugar de romantização, o dinheiro no nosso contexto, né, na nossa sociedade, ele vai num lugar que vai no oposto da romantização, né? O dinheiro, ele é um dos elementos do viveram felizes para sempre, mas ninguém fala sobre isso. E quando vai falar, você se torna alguém mais ríspido ou mais interesseiro. Então, dentro desse lugar de príncipe e princesa, qual que era o papel ali da doação, do entrega tudo, nos contos e como a gente cresce, não tem lugar do dinheiro, não tem lugar de exigir o esforço que você entregou. Então, uma das formas da gente ir diluindo essas desigualdades de gênero é começar a lembrar que a mulher também pode exigir o trabalho dos cuidados, aquele esforço que ela vai entregando ao longo dos anos, que muitas vezes só estava sendo invisibilizado antes. Então, para a gente conseguir trazer para um pé de igualdade, precisa ver quais ganhos cada um tá, dos dois da relação, né? No caso, uma relação que obedeça padrões aí heteronormativos, enfim. Quais ganhos os dois têm e quais perdas os dois têm, né? Para não gerar uma lacuna gigantesca, pautada muito nessa ideia de que a mulher se doa, a mulher entrega tudo, cuida de todo mundo, cuida de todos, como a gente vê em tantos contos e tantas histórias que vão romantizando esse tipo de situação. Eu achei muito boa essa referência, até anotei aqui, depois a gente envia na nossa newsletter do mês, que vai junto ao podcast, a gente envia algumas referências juntas, então vou colocar o livro. E eu fiquei pensando também, Bruna e Isa, a gente anda ouvindo bastante sobre a geração das mulheres sanduíches, né, que são aquelas que ainda cuidam dos filhos e que já estão cuidando dos pais, então, desses avós. E fico pensando muito em como que a gente pode, eu vou dizer contabilizar, mas eu sei que não é essa palavra, porque assim, tu já educou as crianças, tu já cuida da relação. Aí agora tu já cuida dos teus pais ou dos teus sogros. Como que eu vou colocar num pacto? Que eu entendo que o pacto, depois vocês também podem dizer se eu entendi direito, é colocar quase que esse anexo no contrato de casamento, é isso? Não é isso? Não, ele é que assim, tem uma visão jurídica formal, que é o pacto, ele é um documento necessário para você estabelecer um regime. Tá, então esse é ali problema de cartório, problema formal mesmo, assim, como que eu chego num tipo de casamento que eu quero. Mas também é possível você fazer outras formas de pactualização, de contratos, trazendo obrigações do dia a dia. Você pode colocar tanto no seu pacto, uma obrigação principal, como você também pode contratualizar de outras formas. Por exemplo, uma coisa que eu fico muito emocionada quando aparece aqui, eu vou voltar para não ir tão prolixa, mas quando aparece aqui, uma cliente que às vezes emprestou dinheiro e fez um contratinho mínimo para pegar de volta. Então, às vezes, eu empresto um valor para um namorado, e eu não faço um contrato, eu não faço nada pelo simples tabu de que esse dinheiro é isso, eu tenho que emprestar mesmo, e se voltar, voltou, não voltar, paciência. Então, se eu consigo colocar minimamente ali no papel o que eu espero de volta, para que foi aquele dinheiro, isso já traz um lastro muito maior se eu precisar cobrar lá na frente, mostrar
uma diferença patrimonial, qual que era a destinação daquele valor, se foi só para um dos dois exclusivamente ou não, se foi para a família. Então, isso é um movimento de contratualização, assim, que daí tem críticas e tem defensores e críticas desse movimento, mas é nessa ideia de começar a colocar mais no papel as coisas do que só no campo das emoções, das ideias que existem. Entendi. Mas aí, nesse lugar que a gente estava conversando antes, de tu não conseguir contar nessa dedicação, a gente não tem, as mulheres cuidaram X anos e aí isso é igual a X dinheiros. Como que a gente pode cuidar do que não foi pactuado? Não foi pactuado, em geral, a gente tem que decidir no judiciário. E tem uma tese que vem muito forte, que é o capital invisível. E daí, em geral, é o capital invisível investido na maternidade. Mas nada impede que a gente consiga fazer uma analogia para os genitores do companheiro, ou alguma coisa assim. Então, é um capital invisível investido nos cuidados, né? Então, hoje em dia, por exemplo, numa ação de alimentos, a gente consegue trazer isso também. Então, quais foram aquelas horas de banho, de levar na escola, de buscar, de trocar uniforme, enfim, médico, tudo isso, tentando mostrar que tudo bem, não foi pactuado, mas agora vai haver um término da relação. Qual foi o prejuízo que aquela mulher teve no número de horas mesmo, né? Então é por isso que a gente pensa num capital mesmo, que seria o tempo, e que não está palpável. Então não está num tempo de serviço, alguma coisa ali com timesheet, mas que existe no dia a dia e todo mundo sabe a dimensão que são as dimensões dos cuidados, né? Que normalmente também são atribuídos às mulheres. Então, tudo isso ele é possível você igualar no judiciário ou tentar fazer um acordo mesmo, né? Muitos divórcios ou separações em geral, elas acontecem por meio de acordo. E daí no acordo você pode equalizar ali. Se existe um mínimo de razoabilidade para conversar, né? Relações saudáveis, enfim, só chegaram ao fim e existe uma razoabilidade, você consegue pontuar o tempo que um gastou a mais que o outro, formas de compensar e tudo isso na hora de terminar. Eu pensei num exemplo de caso. Vocês já viram que eu não sou do direito. Provavelmente eu farei outras perguntas estranhas, mas eu criei esse caso e vocês podem me dizer se ele é muito sem sentido ou até se vocês querem adicionar outras camadas para a gente construir essas possibilidades de proteção. Então, a história é a seguinte: em um casamento com separação total de bens, o marido recebe uma oportunidade de trabalhar fora da cidade onde os dois moram e trabalham. Ele ganharia mais e valeria a pena financeiramente que toda a família se mudasse. A esposa abriria mão de sua carreira e renda por um período longo, pois além de precisar gerenciar a mudança, teria que sustentar a rotina da casa nesse momento de transição, reconstruir relações na nova cidade para então conseguir uma recolocação. Ela perderia anos da sua carreira com essa mudança. Se o casal viesse a se divorciar, como ela poderia não sair ainda mais prejudicada? Teria algo que ela teria que fazer antes, algo que ela poderia fazer depois? Quais são os momentos que vocês acham que seria mais estratégico ter alguma ação? Eu acho que o tom da relação, né, que essas pessoas estão levando vai dizer muito sobre o que é possível acontecer, né? Hoje em dia a gente vê relações e relações e a gente vê as mulheres cada vez mais empoderadas, né? Essa palavra já caiu tanto no uso comum, mas é uma palavra boa ainda. Mulheres que conseguem ainda conversar e trazer os seus pontos. Se for uma relação extremamente saudável, que o casal está se mudando, mas os dois enxergam aquilo como um avanço, pode ser pactuado ali um acordo, dizendo, olha, nós dois sabemos que você vai avançar na sua carreira, eu posso regredir em alguns aspectos, então vamos fazer um contrato com algumas cláusulas que a gente possa se apoiar mutuamente, né? Então, que eu consiga evoluir mais para frente. Então, o que nesse meio do caminho a gente consegue apoiar para a mulher como casal também evoluir? Ou o que você consegue abrir mão para a gente conseguir atuar. É super possível chamar um advogado no meio do caminho para fazer um acordo, um contrato, e seguir uma relação ali só com essa base de um contrato mínimo, trazendo pontos que façam sentido naquele momento. Então, Uhum. no próprio momento de uma mudança de cidade, você não precisa pensar num divórcio ou algo assim. Você pode simplesmente repactuar ali os acordos, e isso pode ser feito de uma maneira mais tranquila, só um contrato mesmo entre as partes, como também você pode pensar até numa mudança de regime de bens. O regime de bens, ele não é absoluto. Então, você consegue alterar.
Eu falo, então tá bom, então agora vamos virar um regime comunhão universal, tá? Você vai ficar rico, eu vou ficar também. Comunhão universal. Ou não, você tá fazendo muita dívida aí, não quero que você chegue perto de mim. Vamos colocar uma separação total de bens. Tá, mas Bruna, Então, aí o que que conta? É a data? Tipo, a partir do dia 5 é universal, é isso? depende. Se eu vou mudar meu regime, é um trabalho muito grande. Você precisa ir para o judiciário e tudo mais. Então, quando o judiciário der a decisão final, tá? As decisões, elas têm muito recurso, todo mundo escuta falar disso, né? Mas quando tem uma decisão final, é aí que vale. Então, é a data da Entendi. decisão final. Mas nada impede de existir um acordo intermediário. Não, eu achei muito legal porque eu casei com separação total porque eu achei que eu ia ficar rica 10 anos atrás e É. não foi isso que aconteceu. Mas eu achei E muito daí bom você quer isso. mudar ou você tá bem com o seu regime? Então, eu ainda não preciso mudar. Eu acho que eu tô. Até me dei Tá. conta depois que a gente É, estava conversando que todas as minhas perguntas foram, tá aí, como que seria se fosse separar? Mas a gente não é. precisa só pensar nesse fim, a gente pode pensar Não. no meio do Uhum. caminho, né? A gente pode ir alterando as coisas enquanto ainda tá jogando, né? Sim, Sim. sim. E são tantas as coisas que fazem sentido, por exemplo, eu já tô com livros na cabeça. Eu tô lendo um outro livro que vai nesse sentido, assim, que era um casal e eles tinham um problema parecido. E daí eles acordaram que na parte noturna o cara ia cuidar das crianças e a mulher ia fazer especialização. E daí deu certo. Ela fez uma especialização que ela precisava, nem ouvia falar em criança, e conseguiram equalizar esse problema que eles tinham. Então, são acordos assim que é possível fazendo ao longo da relação. E tem alguns sistemas que têm cláusulas de troca automática de regime. Então, eu me caso, sou jovem agora, me caso com uma separação total. Mas lá na frente, eu acho que vai fazer sentido mudar para uma comunhão parcial. E daí eu não preciso fazer nada. Eu já coloquei no meu pacto que isso vai acontecer. No Brasil, isso não acontece muito, não, mas em outros regimes do mundo acontece. A gente é otimista, né? A gente acha que todo mundo vai ficar rico. E vale É. muito a pena também um alerta de, por exemplo, empresário. Se eu sinto que o outro está indo muito mal, assim, se o outro vai muito mal e vai quebrar, às vezes a melhor coisa que eu faço para me proteger é ter uma separação total de bens. As pessoas pensam muito nesse negócio de patrimônio, só no patrimônio mesmo, no ganho, e esquecem das dívidas, né? Então, no Comunhão Universal, por exemplo, que tudo é compartilhado, é isso, são os ganhos, mas as dívidas também. Então, às vezes o regime da separação total não é só para quem quer, eu quero, sou egoísta, quero o meu dinheiro só para mim. Não, mas você também não quer dívida do outro e nem quer o outro com as suas dívidas, né? E isso é vantajoso até, bom, enfim, se um casal casado com separação total, um é muito gastão ali, faz um monte de dívida, até para essa pessoa é boa a separação, porque ele fica mais livre para, enfim, fazer as dívidas dele e tudo mais. E se ele precisar de um empréstimo, alguma coisa, o nome dele já vai estar todo sujo. O cônjuge, ainda que está com o nome limpinho, ainda pode, se quiser, né, se for possível, oferecer essa ajuda. Então, as pessoas pensam que é mais pelo egoísmo e pensam só no patrimônio, mas as dívidas estão aí também. Eu nunca tinha pensado nas dívidas. E É, até é curioso porque eu acho que é mais fácil. Aqui tô chutando assim muito longe. Pode ser uma impressão só minha. Mas eu acho que às vezes é mais fácil, ainda sendo difícil, falar sobre o quanto tu ganha do que falar sobre as dívidas que tu teve ou que tu tem, né? Muito difícil na relação tu chegar e falar o quanto tu tá devendo. Faz muito Porque sentido. tem outras cargas de valor que vêm junto, né? Como se a dívida fosse uma coisa negativa necessariamente, que você foi alguém que escolheu ter dívidas. E não, Uhum. não necessariamente foi isso. irresponsável. É. Uhum. Às vezes foi uma situação que te arrastou para isso. A gente está num país de 80% de endividados. Era o que eu ia Esse dizer. dado eu ouvi esses dias. Então, assim, E é muita gente tem dívida. curioso, porque a gente não se dá conta que cartão de crédito também é dívida, né? Esse dinheiro não é teu, tu tá devendo pro banco. Enquanto tu não pagar os teus boletos todos, tu ainda tá devendo dinheiro pro banco. A gente aqui não tem uma boa Financiamento. relação com o crédito, né? Financiamento também é dívida. Tudo é dívida. Tudo que não é crédito ali, que você tem que devolver, é dívida. Então, realmente, Uhum. é um aspecto para se preocupar. Mas eu achei muito boa essa chamada de atenção, tanto para separação incluir as dívidas, como para pensar nesses acordos enquanto as coisas estão boas, né? Porque eu acho que às vezes a gente tem uma boa comunicação ou consegue conversar sobre coisas importantes, mas fica muito na conversa.
E eu não digo nem só que tenha que ter esse apoio legal, que inclusive minha próxima pergunta, já farei ela, mas também de ter esses combinados que podem ser mais informais e que depois criam uma estrutura mais formal de escrever num papel, num Word, assinar, né? Eu não sei também quais são as camadas que são consideradas jurídicas ou não. Pode responder essa pergunta e depois eu faço a última. Sempre o mais seguro é você, né, colocar e obedecer uma formalidade aí mais jurídica, né? Então, num pacto, com certeza vai estar seguro. Agora, se você mandar um e-mail ou escrever num Word, né, imprimir e assinar, ele não tem uma validade jurídica tão grande, mas de alguma forma já expressa uma vontade ali, enfim, pode ser levado em conta, não vai ter a validade por si só, como um documento, né, mais assim, formalizado, mas pelo menos expressa ali uma intenção, né? Então, assim, pela boa fé, por tudo assim, pode ser considerado. Mas é isso, a importância do diálogo, né? Igual você falou, enquanto as coisas estão bem, né? Porque é a forma mais justa de você conseguir um acordo. Porque quando você só vem, né, à tona esses assuntos num eventual divórcio e tudo mais, tem divórcios que são mais tranquilos, mas tem uns que tem uma mágoa, né? Tem uma raiva. Então, você não vai pensar com justiça ali, né? Não vai escolher a forma mais justa. Um vai querer ferrar o outro, um vai querer que o outro, né, saia pior e não sei o quê, e daí você não consegue, né, um acordo realmente ali que faça sentido, né, que seja justo mesmo, assim, para ambas as partes. Então, quando você constrói isso enquanto a relação ainda está ali boa, tem mais chance aí de você ter um combinado aí que faça mais sentido. Uhum. É porque no fim o que a gente quer é estar alinhado e com essas intenções indo para ação, né? Então, se numa conversa tu consegue combinar o que precisa e consegue depois testar esse combinado e ver o quanto ele funciona, eu acho que ele já dá esse impulso que a gente precisa. Daí é muito também de entender o quanto o casal precisa de um reforço, né? Que daí eu acho que é quando entra essa parte mais jurídica. Faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido e não faz sentido, porque os dois lados. Porque pode vir um casal mega decidido e falar, eu quero isso. Quero que vocês façam um contrato versando disso. Então, como também eles podem vir ainda com uma conversa inicial, olha, a gente está pensando isso, e o que vocês acham? E a nossa forma de advocacia, né, de advogar, é o que a gente chama de advocacia humanizada, né? Que conversa muito com a psicologia, que conversa muito com outros saberes, então, às vezes com a justiça restaurativa. Então, a gente trabalha muito também com essa linha de, às vezes, pedir para as pessoas irem se investigar mais, entender mais onde elas estão querendo chegar, e a gente desincentiva, às vezes, também algum litígio, alguma coisa muito que a gente sinta que não faz sentido. Então, a gente, por exemplo, já teve casos de casal, até um casal homossexual, e que eles estavam terminando a relação porque eles entenderam que não funcionava, eles ainda se gostavam, tinham muito respeito, mas entendiam que não funcionava. E eles queriam colocar muitos, muitos, muitos detalhes no acordo. Esse acordo seria um acordo, então, de dissolução de união estável. E eu desencorajei um pouco, falei, olha, tá muito detalhado. Vocês vão conseguir sustentar isso mais para frente? Vocês vão conseguir dialogar tudo isso? Por exemplo, sobre o PET. O PET tinha muitas regras sobre o PET. Um ainda seria um apoio psicológico para o outro por muito tempo. Enfim, eram vários elementos que talvez eles não iriam conseguir sustentar depois só com a relação com a conversa. Então, a gente tem que sentir também o que vale a pena ir para o jurídico, o que não vale. Às vezes é melhor sustentar numa terapia de casal, ou então depois numa justiça restaurativa, em algum outro lugar. Sabe o que eu acho curioso quando o pet aparece? Eu só tenho a vivência do pet, então não vou fazer essa analogia com filhos, pois não tenho essa vivência. Eu acho que o pet, às vezes, ele absorve o papel da relação, sabe? Eu quero muito te falar como tu tá me magoando, mas eu digo, tu tá magoando o pet? Tu não tá dando atenção? Tu não vai visitar? Tu não vai lá passear? E é um jeito de tu dizer, eu tô sendo assim muito ridiculamente óbvia, e óbvio que tem muitas camadas, não é sobre isso.
Mas eu fico Sim. pensando o que te leva a colocar tanta regra para um pet. Para um pet. Que às vezes o pet nem se importa. Não tá nem aí, nem lembra teu nome, sabe? Às vezes o pet só quer brincar com a É. bolinha dele. Tem alguém alimentando, já tá valendo ele, não importa quem, se é um, Isso. se é o outro, tá dando comida, água, pronto, levou para passear. Então, quem é que tá precisando de atenção? Não sei se é esse pet, não. É, Eu acho assim, o jurídico, assim, ao nosso ver, o jurídico tem que ficar para o que tem que ser jurídico, sabe? E o que não é, e o que não é pouca coisa, é muita coisa. Mas o que tem que ser emocional, às vezes, ir para um apoio mais de terapia, ir para algum outro lugar e deixar o jurídico, o que vai ter um viés ali de direito da personalidade ou patrimonial, esses dois lugares, ou um direito ali íntimo meu, mas que pode ferir um direito, ou um aspecto patrimonial também, que pode ferir o meu patrimônio. Porque ele não vai dar conta, porque tem esse lugar de poder, ele tem esse lugar de ter que executar os pactos, de dar uma resposta enérgica. Então, às vezes, é melhor o que pode ser tratado com formas terapêuticas, em outros espaços, ser tratado no diálogo e em outros espaços. Vocês deram várias dicas, mas eu queria saber se tem mais alguma que vocês acham que seria importante às mulheres que querem rever seus contratos. Quem ainda está se amando e quer garantir que esse amor dure, e quem está em dúvida e quer já ir, né, para os caminhos finais, como que elas podem proteger seus futuros e dinheiros? Que dicas vocês dariam? E também na necessidade desses novos combinados, quais precisam ser judiciados e quais não? Eu acho que essa é a maior dúvida, assim. Quando que é a hora que eu tenho que chamar uma advogada? Olha, para mim, a dica de ouro, assim, que eu gosto muito de dar é marque uma consulta sozinha. Então, às vezes fala, já chamo minha companheira, meu companheiro. Não, não chama. Marca só uma consulta só para você ter um espaço mais de conhecimento, de orientação para você levar as suas dúvidas, sem ter ninguém te julgando ali, pensando, nossa, a pessoa quer me ferrar. Vai só você com as suas próprias dúvidas para você tirar os seus esclarecimentos e tirar suas conclusões a partir dali. Porque isso é muito importante, porque daí você consegue formar ali um entendimento. Porque o jurídico, ele é difícil mesmo. Tem lei, tem jurisprudência, tem entendimento, é complicado. Então, para você entender, olhar para a sua realidade e entender se você está sendo respeitada em todos os seus direitos ou não, ou se você está sendo lesada de alguma forma. Então, faça uma consulta sozinha, leve as suas dúvidas. Consulta preventiva é uma coisa ótima, é bom para você se empoderar, para você ter conhecimento, para você tomar seus próximos passos, ou às vezes para nem tomar, para entender que está tudo certo, mas para decidir o que fazer. Então, uma consulta sozinha eu acho que é uma dica muito importante, assim. E as minhas outras dicas, elas vão todas nesse sentido, de ter mais informação, leitura e fazer uma análise de se as coisas estão confortáveis para você ou não. Se você considerar que não, aí sim procurar um advogado de confiança para dar os próximos passos. A minha dica, ela vai nesse sentido também, que eu acho que não tem como muito como fugir disso, né? A dica aí de uma consulta individual, ela é ótima. Mas a minha dica, um pouquinho de polêmica, num casamento, né? No momento do casamento, que é uma coisa tão romantizada, é você tirar um pouquinho a emoção e ir mais com a razão, sabe? A gente ainda não está muito acostumado a pensar, né, no casamento, pensar numa união com um pouco mais de racionalidade, só que é muito importante, porque você fica atenta mesmo. Então, lê qualquer contrato, qualquer coisa que o seu cônjuge, né, te dê para assinar e tal, lê com atenção, vê realmente o que é aquilo. Você vê muitas mulheres, né, passando por situações assim que nem tinham conhecimento, porque assinou um papel que não sabia, por pura confiança. Então, assim, lógico, você tem que confiar na pessoa que você está e tudo mais, mas tem um pouquinho dessa racionalidade, sabe? E se a pessoa é uma pessoa bacana, correta, também ela vai te entender e ela também vai ter essa postura. Então, eu acho que a minha dica mais é essa mesmo. Menos emoção, um pouquinho mais de razão nesses momentos. E eu acho muito curioso a gente ter que lembrar sempre da razão. Não é que a gente não tem, né? Até mesmo porque não existe emoção sem razão.
Eu acho que a gente se julga muito de quando a razão aparece. Será que tu ama Sim, ainda? Se tu tá sim, pensando em ler esse contrato com atenção, o que aconteceu com aquela paixão? Nossa, que perigo, paixão. Perigo. exatamente. E eu gostei muito dessa ideia de ir sozinha. Eu acho que era uma Sim. dica que eu não tinha pensado e eu achei muito boa, porque se a gente vai discutir o casal, então o casal tem que estar sempre junto, a resposta é não, né? Nem É. sempre. Muito E bom. às vezes dá medo de falar alguma coisa na frente do outro, vários outros sentimentos além do É. medo, enfim, que vão te bloquear de falar alguma coisa que você quer falar. Então, às vezes, sozinha, o advogado ele é obrigado a ter sigilo das consultas, não pode sair nada dali. Então, às vezes, sozinha você consegue conversar muito melhor. Uhum, muito bom. E às vezes, muitas vezes, os homens vão sozinhos nos seus advogados de confiança, e a gente, que é mulher, que não pensa muito nisso, às vezes, fica, né, com esse pé atrás, que, não, imagina, não precisa disso. E quando você vê, o seu companheiro já foi e você nem está sabendo. Então, a gente tem que ficar mais safa e mais perspicaz, né? Para poder agir assim também da mesma forma. E é isso, vai, tira suas dúvidas, esclarece tudo certinho. Chega em casa, conversa com seu companheiro, se quiser uma nova consulta, leve ele junto, ele também tira as dúvidas e a gente vai construindo assim, né? Igual a Bruna falou, né, mais no início. Às vezes o casal ele chega com umas ideias, mas não chega totalmente pronto, assim, decidido. E ali numa conversa a gente vai entendendo, né, aquele tipo de relação, a individualidade ali de cada cliente e vai oferecendo também, olha, é interessante vocês pensarem nesse ponto aqui, ó, o que vocês acham de colocar isso daqui seria interessante, né, para a relação de vocês, e vai construindo ali junto, né, com orientação jurídica e tudo, você pode construir aí o seu pacto da forma mais adequada aí para a sua relação. Uhum, adorei. Gurias, eu quero saber quem quer conversar com vocês, quem quer fazer uma consulta, por onde que as pessoas conversam com vocês, quais são os arrobas dos sites, tudo. A gente tem dois arrobas principais, né? Um é o já histórico SSA, que é um escritório que já existe há mais de 5 anos. A gente está no Instagram e no site. Então, o Instagram é @SSA_advogadas e o site é www.ssaadvogadas.com.br. Os dois te levam para o direct ou para o WhatsApp, que você vai conseguir marcar sua consulta. Fisicamente, a gente está no Bitmami, um espaço maravilhoso, ecossistema de mulheres. Então, a gente tem uma salinha lá. Também pode aparecer lá para tomar um café. E dado uma demanda muito grande de contratos e pactos, a gente também tem agora uma outra empresa que chama Pactas, que também ela é formada por mim, pela Isa, e Uhum. assim como a SSA também sou eu, a Isa e outras pessoas. É um Então, braço, a Pactas é um braço específico justamente para esse tipo aí de contratos de convivência e pactos antinupciais. aí se você deve se deparar com esse Instagram mais para frente também, a tendência é colocar cada vez mais conteúdos explicando da importância desse tipo de acordo, desse tipo de relação, de pensar o planejamento matrimonial. Então, também, você pode mandar um direct e a gente vai acabar marcando uma consulta, seja ela presencial ou virtual. Adorei que já tem o Pactus, adorei que é uma coisa já tão grande que já tem até um braço, porque o que não falta é coisa pra gente pactuar, já entendi. Exatamente. Gurias, muito obrigada, adorei conversar com vocês. Acho que eu fiquei mais tranquila com as minhas dúvidas. E se quem estiver nos ouvindo tiver outras perguntas, pode nos mandar ou para as gurias também, que eu tenho certeza que elas vão responder com carinho. Então, obrigada. Sim, com certeza. Muito obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite novamente. Foi um prazer participar. E a gente fica feliz de ter esclarecido aí algumas dúvidas suas e possivelmente de muitos ouvintes aí. Obrigada. Obrigada, Gabi. Parabéns aí pelo seu projeto, muito importante, muito interessante. E convidar todo mundo aí para seguir a gente no SSA e no Pactas, porque a gente põe muitos conteúdos lá que se conversam com esse tema e que o intuito é fazer um conteúdo cada vez mais acessível, sair daquele juridiquês inalcançável para que todo mundo se empodere um pouquinho do que pode ser feito hoje e sempre. Tá bom? Muito obrigada. O podcast do Sozinha Não
com Gabriela Teló.